Pois existem duas grandes verdades sobre o networking. A primeira delas é a seguinte: mesmo que você não perceba, todo mundo faz networking, inclusive você, e inclusive online. Cada reunião que você se conecta, você está fazendo networking. A segunda grande realidade sobre networking: a maioria das pessoas que acham que sabem fazer networking, inclusive aquelas que participam em grupos de networking, como o BNI, que eu acabei de me referir, não sabem fazer o networking direito. Essas pessoas, eu espero que não seja você que esteja nos assistindo, estão desperdiçando o seu maior patrimônio. Aliás, há quem diga que é o seu único patrimônio, que é intangível. E qual é esse patrimônio? É o seu tempo. Ah, você pode estar se perguntando, mas então é possível saber se as minhas ações com os meus relacionamentos estão dando certo? É sim. Como é que você calcula o investimento para o seu network? Então, eu vou dar um exemplo bem aleatório, mas com números redondos para ficar mais fácil de a gente fazer o cálculo, tá? Quantas horas de networking você faz por semana? Aqui eu tenho que abrir um parênteses. As pessoas de mais sucesso nas suas carreiras, sejam advogados ou não, eu posso garantir para vocês que elas fazem no mínimo 8 horas diárias de networking por semana. Então, como eu sei que você quer ter muito sucesso com o seu networking, eu vou fazer um cálculo redondo e vou pegar um exemplo de 10 horas semanais. Então, vamos supor que você faz 10 horas de networking por semana. Como é que eu continuo esse cálculo? Quanto vale a sua hora? Vamos também supor, lembrando que os números são hipotéticos, vamos supor que a sua renda bruta é de 20 mil reais mês. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua renda bruta de 20 mil reais e dividir por 220 horas, que é o número médio de horas que nós trabalhamos por mês. Então, você tem uma renda, a sua hora de trabalho efetiva vale 90,90 reais. Tudo certo até aí? Aline, se alguém disser que não está entendendo, você me interrompe, tá bom? Bom, e agora faz o seguinte: você multiplica essas horas de networking por semana, essas 10 horas que eu acabei de citar como exemplo, pelo valor da sua hora, que é 90,90. E quanto que isso dá? 909 reais. E aí, você vai multiplicar, vamos fazer um cálculo anual, por 50 semanas de trabalho. Nessas 50 semanas, eu desconsiderei, então, as 2 semanas de recesso que a gente tem por ano na advocacia. Se você quiser diminuir, reduzir o seu número de semanas, se você tem condições de tirar mais do que 15 dias de férias, tudo bem, você reduz o número de semanas no seu cálculo. E pegando esse nosso valor do 909 vezes as 50 semanas, você teria um investimento anual em networking de R$ 45.454 reais. Essa é a grande questão, o principal questão que você tem que levar daqui para frente para a sua carreira de advocacia quando você pensa em network. Aliás, quando você pensa em marketing de uma maneira geral. Quanto que você ganhou nos últimos 12 meses das indicações que você recebeu? A gente sabe que fazer networking pode ser até exaustivo. Você tem que ficar indo a eventos, cumprimentar, conhecer pessoas, apresentar seu escritório. Isso pode lhe custar caro, como eu estou te mostrando aqui. E muitas vezes pode deixar você de mãos vazias no final do mês. Ou seja, tem muito esforço gasto e pouco resultado. E como a gente sabe que tempo é dinheiro, tempo desperdiçado é o quê? Dinheiro desperdiçado. E por isso que eu chamo a atenção que muito tempo que as pessoas passam fazendo network é improdutivo e, portanto, é desperdiçado. E era exatamente por essa razão que tem um monte de gente, inclusive nós advogados, que veem network uma palavra negativa, porque eles não entendem essa equação.
né? E aí, por isso que eu trouxe para você essa fórmula, para você passar a entender se o network que você faz está dando ou não resultado. Agora que você já sabe quanto que está custando para você fazer o seu network, você vai aplicar com os seus números reais aí. Claro que eu espero que você esteja ganhando uma renda de 20 mil reais por mês, a gente sabe que não é a maioria da realidade das pessoas. Então você faz o seu cálculo para ver o quanto que você está investindo no seu network, né? Agora que você já sabe quanto que está custando para fazer o seu network, quanto que você ganhou, recebeu nos últimos 12 meses através dos seus negócios, é a pergunta que você tem que responder. E você tem que ver, perceber o seguinte: eu não considerei custos como combustível, porque as reuniões, por enquanto, estão sendo online, mas elas vão voltar a ser presenciais. Aliás, cá entre nós, né? Eu, particularmente, prefiro as reuniões presenciais, porque eu sou muito relacional. Então, eu também não calculei estacionamentos, também não calculei o valor do ticket para você participar de alguma reunião de network, ingressos para reuniões e eventos, de alguns. Se é um congresso, um investimento maior, eu não calculei isso. Sabe? Isso também tem que ser considerado nesse custo. E não é preciso ser muito para você perceber que se o custo é maior que o seu retorno, então você não está tendo um retorno para o seu investimento. E o que ainda é pior, se você teve problemas para chegar nesses números, então quando eu te perguntei se você sabia como calcular, você não sabia, isso é uma indicação clara de que você não está mantendo os seus números sob controle. Então, voltando lá atrás, se você precisa se lembrar que tempo é dinheiro. Então, como é que você está usando o seu tempo? A sua estratégia no seu networking atual está te custando algum retorno? É por isso que eu falei há pouco. Tem muita gente que acha que faz networking direito. Ah, não, mas eu já conheço muitas pessoas e de fato não conhece. Agora, uma coisa eu tenho que te falar. A boa notícia é que todo mundo, sem exceção, pode ser um bom networker. Não precisa ser assim. O networking é uma ótima maneira de conhecer pessoas e construir relacionamentos que podem beneficiar tanto a você quanto aos outros da sua rede de contato. E por que que eu posso garantir que todo mundo pode ser um bom networker? Porque é da natureza humana se reunir em comunidades. Na verdade, foi através dessa ajuda mútua dos seres humanos e união que nós deixamos de ser presas fáceis dos grandes predadores para nos tornarmos os maiores predadores da Terra. O ser humano só conseguiu sobreviver e chegar até onde ele chegou hoje, eu espero que ele não acabe com o nosso planeta Terra, porque ele se uniu em comunidade. Ele trocou, houve a ajuda mútua. Cada um deu um pouco de si em detrimento da comunidade. O senso comum.